Dada! Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Passou os votos aí que esteja tudo tranquilo e tudo tranquilão. E para essa videoaula a gente vai ter os grandes mestres, falando sobre o Egito Antigo e como o Egito Antigo ele é pensado nas suas disciplinas também, como as suas disciplinas vêm através do Egito Antigo, esse conteúdo que a gente está estudando também em História. Vamos lá então para o nosso Egito Antigo, lembrando que ele vive na África, o Egito faz parte da África, não esqueçam isso. Ou seja, falou de Egito, lembrou de África, falou de África, nem sempre lembra do Egito, é óbvio, né? A África é muito mais do que o Egito. Mas falou do Egito, lembra que o Egito vai estar fazendo parte da África também, ok? Seguindo isso, a gente tem que lembrar, tá? O Egito ele só existe por causa do Rio Nilo. Por que ele só existe por causa do Rio Nilo? Porque de um lado a gente tem o grande deserto da Líbia, do outro a gente tem o deserto da Arábia. Ou seja, sem o Nilo, o Egito seria um mega deserto. E aí nós vamos chegar e falar diretamente sobre quem? Sobre a nossa sociedade. Dessa civilização, uma das mais antigas que a gente tem aí na nossa sociedade até o presente momento. Lembrando que essa sociedade ela é estratificada, ou seja, sendo estratificada, ela é dividida por camadas, tá? Ou seja, cada camada ela vai desempenhar um papel, uma função dentro dessa nossa sociedade egípcia também, tá? Lembrando que ela é hierarquizada no formato de uma pirâmide, tá? Onde quem está mais no alto tem mais privilégios, tem mais status social. Ou seja, ela é dividida, essa nossa pirâmide, pelo simples fato de quem manda e quem obedece, tá? E aí, a partir disso, nós temos a nossa sociedade egípcia, tá? Um pouquinho dessa nossa sociedade egípcia, que a gente vai ter que lembrar. Ela tem várias camadas. A gente vai falar só de algumas aqui, que são as mais importantes, as mais relevantes, tá? Não podemos esquecer, o topo é comandado pelo faraó e sua família. O faraó é quem? Um Deus vivo encarnado. E a partir do momento em que ele é um Deus vivo encarnado, ele vai ter o poder de comandar todo o Egito Antigo. Ele vai comandar, ele vai ser dono das melhores terras, das melhores propriedades, ou seja, o faraó vai comandar toda essa estrutura egípcia aí da sua sociedade, certo? E lá embaixo, a última camada, os escravos. Os escravos, sim, nem considerados seres humanos, eles eram considerados. Por quê? Eles poderiam ser vendidos, ou seja, faziam parte do comércio, eles também poderiam ser alugados ou, em últimos casos, até mortos, quando eles não tinham mais nenhuma função dentro da sociedade. Ou seja, se tornavam fracos e aí acabavam sendo mortos, porque senão seria uma despesa para essa sociedade. Olha que horrível que a gente está falando, mas era assim que funcionava no Egito Antigo. E aí nós temos a função do faraó, o cara que todo mundo abençoa a ele, o cara que todo mundo cultua ele, o cara considerado o próprio Deus vivo encarnado. E aí, a partir dele, nós vamos ter quem? Abaixo deles, o sacerdote, que serve para fazer a sua oração, contemplar. Lembrando que a religião egípcia ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E aí, a partir desses deuses, eles conversavam entre si e formavam a religião egípcia, ou seja, politeísta. E a partir disso, abaixo deles vinha quem? Os caras da guerra, os caras da conquista, ou seja, basicamente os militares. Os militares eram aqueles que protegiam o território, mas também faziam grandes conquistas, ou seja, eles também avançavam o território egípcio, faziam ele se enriquecer e se engrandecer cada vez mais. E a partir disso nós temos também depois, quem tem muito privilégio dentro dessa sociedade, os escribas, tá? E aí, lembrando, esses escribas sim, tá? Eles só têm influência dentro da sociedade porque eles sabem ler e escrever. Lembrando, nessa sociedade, poucos conseguem decifrar essa leitura e essa escrita egípcia aqui. Então, eles ganham muito privilégio, muito status dentro da sociedade de saber ler e escrever. E a partir disso, por último, tá? Lá na nossa camada social, lá, bem por penúltimo, tá? Porque os últimos são os escravos. Aqui nós vamos ter os camponeses.
Esses camponeses, sim, são os responsáveis pela grande produção egípcia. Eles que vão ser os grandes responsáveis pela economia. Porque a base da economia nada mais é do que a agricultura. Ou seja, tudo vai girar em torno da própria agricultura. E quem faz a agricultura? Os camponeses. Olha só, muito desprivilegiados, lá embaixo, quase como os escravos, tratados às vezes como escravos, mas eles que são responsáveis pela grande produção. E aí sim, por último, aí não tem para ninguém, tá? Abaixo deles não existe mais, são eles que seguram toda a pirâmide, são eles que na verdade constroem a pirâmide para o faraó, ou seja, os escravos, tá? Onde eles poderiam ser vendidos, alugados, e aí sim, quando não tinham mais força, não tinham mais como se sustentar, eles eram mortos. Oi galera, estou eu e minha amiguinha aqui, de egípcia, para falar um pouquinho da ciência da natureza no Egito. Então não é novidade para ninguém que a água é a fonte primordial da vida, né? As primeiras formas de vida no nosso planeta surgiram na água. E para a manutenção da vida da população lá do Egito Antigo, também era fundamental. Por quê? Porque só foi possível ter agricultura no solo infértil daquela região em função de algumas substâncias que vinham na água do rio, que vocês já estudaram lá em História e Geografia, né? Então este rio, ele trazia lá da nascente compostos orgânicos que são chamados de humus, tá? Então esses sedimentos que vocês já viram no estudo das rochas, eles vinham ricos nesses compostos de humus, e quando o rio enchia em determinadas épocas do ano, que vocês vão pesquisar e vão entender, ele largava no solo esses compostos orgânicos, e esses compostos penetravam no solo, fazendo com que ele ficasse fértil. E aí sim era possível a agricultura. Então, quando o rio secava, eles utilizavam aquele solo cheio desses compostos, cheios de humus, para realizar as plantações nas margens do rio. Então, por isso que foi possível ter agricultura no solo que é considerado infértil. Tá? Então, a ciência da natureza naquela região, ela foi muito importante por um conhecimento de agricultura do dia a dia, da prática, né? E além disso, por causa da importância da água naquela região. Bom dia, senhoras e senhores, prazer inenarrável revê-los. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Egito e de que modo que a gente pode relacionar a filosofia com o Egito. Bom, no Egito a gente consegue perceber muito fortemente ali a ideia de um politeísmo, né? A crença de que existiam vários deuses, né? E nesse contexto, os deuses eles tinham um papel muito importante no cotidiano, na vida das pessoas, né? Eles explicavam a origem do universo, eles explicavam também o modo correto, o modo adequado de como os egípcios deveriam viver as suas vidas. A filosofia, ela surge em contraposição, como uma alternativa a essa explicação mitológica existente nos egípcios e também lá nos gregos antigos, né? A filosofia, ela procura explicar esses aspectos importantes da realidade, responder essas perguntas que são inerentes, são naturais do ser humano, com um fundamento racional, lógico, e não mais com um fundamento sobrenatural, né? Com um fundamento que vai para além do mundo natural, tal como o politeísmo, tanto o grego quanto o egípcio faziam. Todo mundo conhece as pirâmides do Egito, sabe quão bonita elas são, mas como será que eles construíram isso? Com que artifícios, com que conhecimento eles conseguiram construir aquelas maravilhas gigantescas? Fica aí o questionamento. Acho que tem matemática no meio, né? Uma outra coisa, vou contar uma história para vocês. Eu tinha uns comerciantes lá na minha época de faraó, que eles tinham umas terras, e essas terras perto do rio Nilo, sempre que tinha enchente do rio, o pessoal acabava perdendo um pouco de terra. Então a gente fazia o seguinte: eu pedia lá para os
os meus engenheiros medidores, né, para medir aquelas terras, né, usando cordas, e à medida que aconteciam as enchentes, então as terras acabavam perdendo um pouco, né, os comerciantes perdiam um pouco de terra, e quando se ia medir de novo aquelas terras, o que acontecia é que acabava sobrando um pouco de corda, né? Então a solução que o meu povo criou foi então a introdução das frações. Como será que eram utilizadas as frações para esse tipo de medida, né? Fica aí para vocês pesquisarem então sobre as frações no Egito Antigo. Será que eles utilizavam todo tipo de fração? Ou será que alguma só? Né? A gente sabe que, por exemplo, o sistema de numeração deles era diferente. Não era igual ao nosso sistema decimal. Né? Então, como que eles usavam esse sistema de numeração para representar os números e, em particular, as frações? Isso tudo é material para vocês pesquisarem, certo? Outra coisa importante também é como eles faziam a cobrança de impostos. Vocês sabem que no Egito, né, em cada dinastia de faraó, eram cobrados impostos, né, do faraó sobre as terras, sobre as riquezas das outras classes, né, no Egito. E cada faraó cobrava de uma forma, né, mas sempre proporcionalmente à quantidade de terra, ao tamanho da terra e o quão fértil era essa terra. Então, como é que era feita essa contagem dos impostos? Também é uma coisa para vocês pesquisarem. Tá? E muitas outras coisas que a matemática está envolvida nessa civilização. Ok? Então, essa é a contribuição da matemática no trabalho do Egito que vocês vão ter que apresentar. O foco hoje, em função do nosso trabalho interdisciplinar, é pensar a partir dos egípcios. Então eu trouxe para vocês uma imagem para que a gente pense um pouco sobre isso. Aqui nós temos alguns hieróglifos, que era a forma de comunicação egípcia. Pensem, aqui tem uma série de informações. Vocês entendem alguma delas? Eu não entendo. Por quê? Porque eu não sou alfabetizada em relação ao código linguístico deles. Portanto, para mim, não quer dizer nada. Agora imaginem um mundo em que as pessoas circulem por aí, e é o que acontece, e não entendem nada do que os códigos que nós sabemos decifrar dizem. Então é muito complicado. Então a importância de ler, primeira, é decifrar as informações que cercam a gente no mundo em que a gente vive. A segunda tem um cunho mais legal, da gente entender coisas, documentos que impactam na vida da gente de alguma forma, que aí são informações tanto pessoais quanto externas. Por exemplo, assinar uma escritura, entender a leitura de um testamento, entender um documento importante. Então a leitura ela serve não só para o dia a dia, facilita muito a nossa vida, para locomoção, para fazer uma listinha de supermercado, para entender um recadinho lá que nos enviaram no grupo do WhatsApp, mas também para que a gente possa ter domínio daquilo que é muito importante para a gente legalmente falando, né? A questão dos documentos e tudo que a gente vai tendo que lidar ao longo da nossa existência. Certo? Então, imagine, se para nós que estamos alfabetizados, né, muitas vezes interpretar um texto difícil, imagina para quem não tem o domínio do código, não entende o que está escrito, né, o que se lê. Aqui a gente tem uma imagem, né, de vários hieróglifos, assim como hoje, lá também tinham muitas pessoas que não sabiam ler e escrever. Digo para vocês, era grande parte da população que era considerada analfabeta. Nesse tempo, lá no Egito, existia uma profissão muito importante, que era do escriba. Escriba era a pessoa que dominava a arte de ler e escrever bem e que atendia a essas pessoas, incluindo pessoas de alto escalão, né, do grupo de domínio, como os faraós, e também algumas pessoas mais pobres, quando elas tinham acesso e precisavam ler ou escrever algum documento, né, ou precisavam redigir alguma coisa, eram essas as pessoas que tinham como função trabalhar com a decifração e a escrita das informações. Então, acompanhem comigo. Os escribas eram intelectuais detentores da arte do letramento. Eram eles que armazenavam as informações governamentais e religiosas.
grande parte da população era pobre e analfabeta. Quem não sabia ler ou escrever era obrigado a contratar o serviço do escriba. Então é uma profissão que não existe mais no nosso tempo, porque o número de pessoas analfabetas é menor, mas naquele tempo em que quase toda a população era analfabeta e não tinha uma pessoa que tivesse essa habilidade de ler e escrever em grande proporção, fazia-se então necessário a existência dessa profissão. Falando em escribas, eles utilizavam os hieróglifos, como eu bem mostrei anteriormente, e o local que eles escreviam era o papiro. Eu tenho aqui no nosso acervo em casa, né, já que nós somos professores, um exemplar de papiro e uma escrita à caneta de alguns hieróglifos. Eu vou aproximar da tela para que vocês possam tentar ver a textura do papel. Observa que ele é um papel que tem uma texturização a mais, ele não é tão liso como o que a gente utiliza no dia a dia, né? E tem um fundo mais amarelado. Esse aqui é um marca-página, né? E aqui tem o texto da deusa da fertilidade, certo? Então aqui tem alguns hieróglifos escritos pelo diretor do Museu Egípcio que veio a Porto Alegre na ocasião. Então ele fez um registro aqui. E aqui a gente tem então um marca-texto em papiro. Então o escriba era um profissional responsável pela leitura e escrita no tempo dos egípcios, e essa profissão se fazia necessária porque grande parte das pessoas não sabia ler nem escrever, então precisava de alguém que fizesse esse papel. Aqui a gente tem uma escultura bem famosa que é o escriba sentado, trouxe para vocês verem ali, ele tem nas mãos um papiro, então, que era um instrumento de trabalho dele, além obviamente do intelecto, né? Uma outra questão muito, muito importante é que, assim como história, né, vai trabalhar com a questão dos egípcios, nós também temos no segundo trimestre a leitura desse livro aqui, ó, o meu já está com feita todas as marcações, tá? Que vai trabalhar com, como diz aqui no título, Contos e Lendas do Egito Antigo. Então vai ser uma parceria bem legal, além desse trabalho interdisciplinar, de vocês estarem simultaneamente estudando isso em história e também trabalhando em língua portuguesa com as informações desse livro, certo? Então, só para a gente retomar, a lei é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para entender coisas triviais, como uma listinha de supermercado, uma mensagem, mas para também nos assegurar, quando a gente tem que ler um documento, assinar um documento, a gente consegue conferir as informações, isso nos dá um poder sobre a nossa vida. E no Egito Antigo, como as pessoas não tinham a oportunidade, como a gente tem, ainda tem muitas pessoas analfabetas, mas grande parte das pessoas consegue se alfabetizar, consegue decodificar o código. No Egito, como não existia essa oportunidade, existia uma profissão muito importante, que era a profissão do escriba, que era o intelectual que atendia o governo quanto a questões políticas religiosas, escrevendo informações, traduzindo informações, ou seja, né, decodificando o código e escrevendo para quem não tinha acesso, certo? Então, a gente vai ver a questão da cultura egípcia em história, em português, e a leitura está em todas as áreas, certo? Beijo, bom trabalho interdisciplinar para todos nós. Hoje, nesta aula, vamos falar um pouco sobre a arte no Egito Antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Vamos conhecer a arte que ocorre num tempo de poucos recursos, de muito trabalho manual e uma arte que tem muitas curiosidades.